Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos começando hoje mais uma live abrindo a cuca. Hoje nós teremos um convidado extremamente especial para mim, que é o pai Mike de Xangô. E ele já está entrando, né? Agradeço aí. Oi, Adriana. Oi, Elô. Oi, todo mundo que está entrando aí na live. É um imenso prazer ter vocês. Estamos só esperando o Pai Mike entrar, até porque é a primeira live dele. Então, né, devagarinho ele vai conseguindo, eu vou ajudando ele aqui, certo? Super bacana a presença de vocês. Né? Hoje nós vamos falar sobre o jogo de búzios, né? Um pouquinho ao culto a Ifá. Né? Eu sei que todo mundo tem muita curiosidade. Kátia, minha irmã de santo, minha linda, bem-vinda. Ah, então eu sei que todo mundo tem curiosidade, né? Ver nas novelas, ver nos filmes, ver na TV aí sobre o jogo de búzios. Estou adicionando ele na conversa. Só um minutinho já está entrando. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o jogo de búzios. Olha ele aí! Boa noite. Boa noite, Pai, sua bênção. Deus abençoe, tudo bem? Tudo bem? Primeiramente, gratidão por aceitar o convite. Para quem não conhece, né, esse é Pai Mike de Xangô, meu sacerdote, né, a pessoa que cuida da minha cabeça. É um imenso prazer, Pai, ter você aqui para falar com a gente um pouquinho. E eu gostaria inicialmente que você se apresentasse, né, falasse para as pessoas de você, da sua trajetória, né, aí na religião. Por favor, a voz é sua. Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Axé, que Pai Xangô possa cobrir vocês de axé, de muita prosperidade. Falando um pouquinho aí da trajetória do começo, né? Até Só um chegar. minutinho, pai. Eu acho que se você chegar um pouquinho mais perto, tá um pouquinho baixo. Se você chegar um Abaixo. pouquinho, tá um pouquinho mais. Se você conseguir chegar um pouquinho mais próximo, isso vai Melhorou? ficar melhor. Melhorou. Tá melhor? Bem melhor. Então, tá. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a trajetória aí nos caminhos, né? Trilhando os caminhos da espiritualidade, até chegar no ponto aí de se tornar um sacerdote, um bandista, para estar semeando aí a nossa Umbanda e cuidando das pessoas com muito amor e carinho, né? Verdade. E meus passos aí dentro da Umbanda, na verdade comecei minha caminhada na espiritualidade no kardecismo, né? Quando eu ainda era muito pequeno, era criança, acompanhava minha mãe, meu irmão, e posteriormente, com 12 anos de idade, eu conheci a Umbanda no terreiro do Pai Antônio, Caboclo Tibiriçá, da minha falecida Mãe Santa, Mãe Benedita, né? Do Caboclo do Vento, aonde ali eu comecei a trilhar os meus passos nos caminhos de Umbanda e, posteriormente, tendo uma experiência, uma vivência, uma passagem, eu digo que rápida pelo Candomblé, né? Porque foram 7 a 9 meses, mais ou menos, mas deu tempo de aprender alguma coisa, de conhecer um pouco do fundamento, né? Porque é aquilo que eu sempre digo, a gente não pode julgar sem conhecer. Não é a Umbanda que é melhor, ou o Candomblé é melhor, ou o católico é melhor. Eu acho que, assim, toda religião que te leva ao mesmo Criador, que é um só, ela é boa. Né? Infelizmente, o que às vezes acontece e deixa algumas religiões, entre aspas, ruins, são seus líderes, né? Seus Verdade, pai. dirigentes, seus sacerdotes, enfim. Então eu tive essa passagem, pude aprender, agradeço pelo tempo que eu passei, pelo culto de nação ali. E aí, posteriormente, meu irmão de sangue abriu a casa dele, né? Que é o templo de Umbanda Pai Oxalá e Caboclo Pena Azul. E foi onde eu mais me desenvolvi, onde eu cresci, onde eu alcancei os graus, me tornei pai pequeno da casa, né? E aí sabe que a espiritualidade ela vai te direcionando para o que realmente é a sua missão, o seu caminho, né? Até então não imaginava que eu me tornaria sacerdote, dirigente de uma
casa, dirigente de um templo, mas a espiritualidade mostrou e apontou a missão e a gente segue com muito amor e carinho. E aí foi quando eu fundei o templo de Umbanda Pai Xangô e Cacique Águia Branca, que é o nosso templo sagrado, né? Nossa casa de axé, de muito amor, e que já está indo aí para o seu 8º ano de fundação, de abertura, que na verdade a gente fundou um ano antes de abrir, né, a casa materialmente falando. Trabalhou por um tempo nas matas, né? Um ano praticamente, e depois a gente conseguiu conquistar aí um espaço, né, um local que não é fácil, né? Às vezes tem pessoas que às vezes acham que é só alugar um salão, colocar um jogo de atabaque, umas imagens e começar os trabalhos. E não é bem assim que funciona, né? A gente tem toda a parte burocrática, material. A gente tem a questão da intolerância religiosa, que isso é fato, né? Eu encontrei algumas dificuldades por intolerância, sim, por não quererem alugar o salão para a gente quando falava que era para montar um templo religioso. Ah, mas é o quê? Igreja? Não, é um templo de Umbanda. Ah, para essas coisas eu não alugo. Eu cheguei a ouvir assim, né? Mas nosso pai querido Olorum prepara junto com os orixás, e eu acredito assim, que nada é por acaso e as coisas acontecem quando tem que acontecer. No momento certo, na hora certa, acontecem. E aí a gente conseguiu, com a graça dos divinos orixás, alugar o nosso salãozinho. Depois de 6 anos conseguimos, e aí você já faz parte dessa trajetória, conseguimos um local maior, né? A gente tinha uma casa que tinha 19 cadeiras na assistência. Hoje a nossa assistência comporta 42, mas dá para colocar pelo menos umas 60 pessoas sentadas. Então, assim, foi um passo de grande vitória, né? Uma grande conquista que a gente conseguiu. E pelo meio do caminho aí, eu sempre tive esse apreço pelos búzios, né? E no momento certo, como eu disse, o axé chega até a nossa mão. E foi quando eu busquei esse conhecimento, busquei esse axé para estar agregando a minha vida, né? Para poder estar agregando a vida das pessoas, porque o intuito não foi só buscar o conhecimento, o fundamento e o axé de pá, e sim buscar tudo isso para poder ajudar. Porque a trilha que a gente tem, se a gente for analisar piamente, a gente vive esse axé sempre no intuito de estar ajudando, sempre no intuito de estar fazendo a caridade. Afinal de contas, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas fundou a nossa Umbanda Sagrada, ele disse, né, que nós estaríamos ajudando, praticando a caridade, a manifestação do Espírito para a prática da caridade, onde a todos atenderemos e a nenhum viraremos as costas. Essas frases, elas não podem morrer ao longo do caminho, né? A Umbanda está aí, óbvio, né? Todos os dias, a todo momento, assim como qualquer outra religião. Se a gente for querer classificar que a Umbanda é só a Umbanda quando Zélio de Moraes fundou ela, cadê a evolução da religião? Se tudo evolui, por que a religião não vai evoluir? Só que a gente não pode morrer as raízes, né? Temos que ter esse entendimento de que o que é raiz é sagrado, é axé, né? Então nós devemos ter em mente que praticar a caridade é levar a bandeira da nossa Umbanda, né? Levar o culto à Umbanda, o culto aos orixás, o culto às divindades, à natureza, porque tudo isso é religião, né? Em momento nenhum foi dito pelo sagrado que existiria apenas uma religião. Deus é tão bom com a gente que ele nos deu o maior poder, que se chama arbítrio, de ir e vir, de fazer o que quiser, tendo consciência das consequências dos seus atos, mas ele nos deu essa liberdade, né? Nos deu o livre-arbítrio. Então ele nos dá vários caminhos. Não importa qual caminho te leva ao Pai. O que importa é o caminho te levar até o Pai. Mas para isso precisa caminhar, não é verdade? Não, é verdade. E nós podemos ver isso em N coisas, inclusive no próprio jogo de búzios, né? Porque tem várias tradições, né? E eu vejo, agora que estudando um pouco a respeito,
como as pessoas gostam de apontar, né? Não, o método que você usa está certo, não, você precisa de tanto tempo para ser considerado um babalaô, e não é necessariamente porque cada tradição interpreta da sua forma, né? E, na verdade, filho, o que que acontece? É, até mesmo eu, antes de conhecer os fundamentos de Fá, né, conhecer a força dos búzios, eu também acreditava que o búzio era uma vertente apenas do culto de nação. Eu também acreditava nisso. Por quê? Porque a gente não conhece, porque a gente não busca o entendimento para poder tirar as conclusões. Depois que eu peguei o conhecimento de Fá, conhecer a fundo os fundamentos, a gente aprendeu que Fá é um culto. Nós temos o culto a Ifá. Ifá está dentro do culto de nação, dentro do candomblé. Ifá está dentro da Umbanda. E hoje em dia nós temos ainda muitos locais esotéricos, né? Espaço esotérico, que estão também integrando a força de Ifá através dos búzios, né? Para a leitura, para a interpretação do sagrado através dos búzios. Então, era uma coisa muito injetada. Por isso que eu sempre falo, a gente precisa conhecer, entender, para depois poder comentar ou opinar, né? Então, não é um culto travado, engessado. Aqui no Brasil, a gente raramente vai encontrar o culto a Ifá. Mas na África, na África nascente, a gente tem até hoje o culto a Ifá, que é um culto, né? Aproveitando já, iniciando falando um pouquinho aí de Ifá, é um culto onde não existe transe. Então, assim, muitas pessoas, quando você fala a palavra culto a Ifá, culto, né, ao orixá, a pessoa ela vai identificar de que forma? Incorporação, transe, manifestação. No culto a Ifá não existe o transe, essa é a palavra correta. Não existe o transe, que é a incorporação. É cultuado os orixás, sim, da mesma forma que se cultua as forças da natureza, as forças dos divinos orixás, mas não existe o transe. Então, tem as obrigações, é a mesma coisa que a gente vê nos cultos de nação. Só que o culto de nação, ele promove o transe, né? O Iaô, ele entra em transe com o seu orixá. O orixá dá a sua manifestação em sala. No culto a Ifá, não. O culto a Ifá, ele é único e exclusivamente as forças regidas pela natureza, que são os divinos orixás. E os adeptos, né, do Ifá, os babalaô, que é uma outra conotação que ao longo do tempo foi, entre aspas, deturpada no bom sentido, porque você fala assim, você é pai de santo. Então, o pai de santo, ele é pai de santo, ele é sacerdote, ele é babalaô, e assim por diante. Na verdade, o termo babalaô, ele foi angariado, ele foi, foi aderido pela Umbanda, principalmente, que usa muito o termo babalaô, mas babalaô é o nome do sacerdote de Ifá. É aquela pessoa iniciada em Ifá, né? É porque no culto de orixá é babalorixá, não é isso? Que é o sacerdote do culto de orixá. Isso, esse é o pai de santo, né? É o sacerdote do culto de nação, Babalorixá, que é o babalaô de orixá. Agora, o babalaô, ele é o sacerdote do culto a Ifá, único e exclusivamente, né? Então, nós tivemos aí a oportunidade, nós que eu digo a humanidade, de ter o conhecimento promovido ao culto a Ifá, de não ser um culto só preso, vamos dizer, na frente que é a África. Então, hoje em dia, a gente já tem no Brasil, assim como em outros países, o acesso a esse conhecimento de forma que... O que acontece? Muitas pessoas colocam que o culto a Ifá, os búzios, você tem que ter, dentro do culto de nação, você tem que seguir todo o percurso, sim. Você tem que ter os seus anos de feitura, os seus 7 anos de feitura, os seus 21 anos de feitura, para você chegar na mão de Ifá. Se você tiver mão de Ifá, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de buscar com o Baba Nelson, né? O Baba Nelson Pires, o conhecimento de Ifá. Então, assim, foram
quase um ano de procedimentos, de processos, de feituras, de iniciações, de fundamentos, para ter a certeza de que IFA autorizaria você a ter a mão de jogo, porque não é banalizado assim. A gente sabe que tem pessoas, aqueles comunicadinhos de poste, né? Como eu sempre falo lá na casa, aqueles comunicadinhos de poste é que é o problema, porque ele te ensina a fazer tudo, em 3 meses você está pronto para abrir um espaço, né? E a gente sabe que não é assim que funciona. Então eu tive a oportunidade, os orixás me direcionaram, meu pai Xangô me direcionou até o Baba Nelson, que é uma pessoa formidável, excelente, né? Você está tendo contato com ele recentemente, está vendo que é uma pessoa de boa índole e que consegue passar para a gente muito conhecimento, muito axé. E ele ainda assim é muito criticado por isso, né? Por passar o conhecimento. Voltando um pouquinho ali no começo da minha história, vocês sempre me escutam falar para casa. Quando eu comecei lá na tenda de Umbanda do Caboclo Tibiriçá, tudo que eu perguntava para a mãe é mistério, é mironga, é oculto, não posso falar, é segredo. Até mesmo o fato de acender uma vela na tronqueira. Por quê? Porque a vela X? Ah, é mironga. Mas, meu Deus do céu, quando que eu vou aprender? Como que uma pessoa, eu ficava pensando assim, como que uma pessoa pode se tornar sacerdote, babalaô, pai de santo, se não aprende os fundamentos? Então era uma coisa muito, 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 muito fechada. A Umbanda ela foi ter essa abertura evolutiva de uns anos pra cá, né? A gente não tem muito mais do que 10 anos aí, 8 anos para cá, que a gente começou a ter abertura de conhecimento. E aí é onde também vem o perigo, porque começam a banalizar os É fundamentos. verdade. A gente não pode... se é fundamento não deve ser exposto. Se você quer conhecer fundamento, vai atrás do ensinamento. Né? Um Então, bom ensinamento, né, pai? brilhante. Oi, desculpa, perdi. Eu A falei a mesma coisa. trajetória brilhante, mas É, deve ser percorrida de forma certa, justa, correta, né? não, pai. E é assim, porque isso reflete nitidamente no axé da nossa casa e nas coisas que nós conseguimos realizar. Eu Sim. queria aproveitar, né, até porque tem muita gente que não conhece, né, ou vê na TV, vê nos filmes, vê o que é o Búzios, né, conhece outros oráculos, né, e consegue compreender o tarô, porque o tarô é uma carta que tem um significado, né, mas vê lá as conchinhas do Búzios e não entende como é que funciona. Você podia explicar para a galera como é que faz a leitura através do jogo de Búzios? Então, o Búzios, né? Eu tô até com a mesa montada para poder mostrar, né? A gente tem aqui são as conchas do mar, né? Que a gente chama de búzio branco ou búzio amarelo. Então, a concha ela tem dois lados. Este lado que eu estou mostrando é o lado que a gente fala que o búzio está aberto, né? E este lado contrário é onde a gente fala que é o búzio fechado. Aí você vai falar assim, ué, mas tem um buraco no búzio, por que esse lado não é o aberto? Porque o lado de fundamento do aberto é este, aonde tem a boca do búzio. Esse lado, por que se retira as costas dos búzios? Para poder jogar. Porque se você não retirar, ela é ovalada. O búzio nunca vai ter caída. Ele sempre vai ficar rebolando e caindo com as costas com a ovalada virada para cima. Então você não consegue dar tratativa. Então retira-se a parte da cara atrás do búzio justamente para ele poder ter a caída, né? Então nós temos o búzio branco, são 16 peças do branco para o jogo, com mais 4 peças do branco, que são os búzios de confirmação, né? São os búzios de perguntas exatas, perguntas específicas, ou seja, o sim ou não, né? Búzio de confirmação. E nós temos o Oxeturá, que é o búzio escuro, ou o búzio preto, ou o búzio africano, ou conhecido também como búzio de Exu, né? Esse realmente é um búzio vindo da África. No Brasil a gente não encontra o búzio escuro, por isso que ele é dito como búzio africano. Também aberto da mesma forma,
e ele faz parte da conjunção. Então, nós temos 20 cauris, esse é o nome dado, as conchas, né? O nome em Yorubá é cauris, e os búzios, eles fazem essa conjunção onde nós temos a interpretação de que forma? São números, né? Ifá trabalha muito com a questão da numerologia, né? Então, se nós não tivermos o entendimento numerológico das caídas dos cauris, dos búzios, a gente não consegue fazer a interpretação. Ah, pai Mike, quer dizer então que se eu tiver um conhecimento básico, né, que você consegue ter acesso a um conhecimento básico rápido, vamos dizer assim, para você entender a base do que é o jogo de búzios, do que é o culto a Ifá no jogo de búzios. Eu consigo interpretar, eu vou conseguir ter uma visualização, assim como eu tenho nas cartas, no tarô, no baralho cigano. Então, assim, usando, por exemplo, as cartas por exemplo, eu tenho lá na carta do baralho cigano os peixes. E a tradução básica dos peixes é o quê? Prosperidade. Né? O peixe com o baúzinho de ouro, que normalmente a gente vê nas cartas. Ela resume em prosperidade. Resume em prosperidade. Mas a carta ela tem muito mais tradução e significado com os vizinhos, como eu costumo dizer. As cartas que vêm aos lados. Que carta que caiu do lado direito, que carta que caiu do lado esquerdo, que carta que caiu em cima, embaixo, que cartas estão aos arredores dela, qual foi o tipo de pergunta. Então, em Ifá, nos búzios, não é muito diferente. Só que tem gente que fala assim, mas é muito mais fácil você interpretar uma carta com uma figura, né? Com um número e uma figura, do que você olhar conchas caídas aleatoriamente e como que o búzio está falando com você? Justamente. Depende também no tabuleiro, né? Aonde você joga os búzios, depende aonde ele cai. Né? Temos ali a divisão também, parte superior, inferior, direita, esquerda, central, se os búzios encavalam, se o búzio cai em quina. Então, assim, tudo isso faz a conjunção para você ter um entendimento. E vai muito da pergunta, né? O que é bacana, que eu acho muito bacana dos búzios é o quê? Antes da pessoa chegar e fazer aquele monte de pergunta que ela quer fazer, né? Que às vezes a pessoa vem com a lista, eu preciso perguntar tudo. O que eu acho fenomenal dos búzios? Eu sempre aviso a pessoa, olha, eu vou fazer algumas jogadas sem você fazer qualquer tipo de pergunta. Só me fala seu nome, sua data de nascimento, porque tem a parte numerológica. A gente tem a questão dos odus, que a gente vai falar um pouquinho, para entender o odu de nascimento, que é o odu, para a gente entender o odu de caminhos, para a gente entender a trajetória da pessoa nessa vida, né? Então a gente vai jogando para saber ali sobre os pontos principais da vida daquela pessoa. A gente joga para saber o que trouxe aquela pessoa até a sua mesa de búzios, né? Porque assim, do mesmo jeito que a gente está entendendo a coisa como séria, tem gente que leva para outro lado e vem ali apenas para, né, de forma irrisória, deturpar o seu trabalho. O búzio vai te avisar, o oráculo vai te avisar. Porque qualquer tipo de oráculo, você tem que ter a sua ligação com ele. Ou você acredita e confia no seu oráculo, ou então nem começa. Né? Passa um entendimento, um conhecimento para o conhecimento, e não para a utilização. Então, nós temos todos esses acessos antes mesmo da pessoa fazer as perguntas que ela quer. E muitas vezes o que acontece, com muita frequência, é o quê? Quando você termina de explanar tudo aquilo que o oráculo trouxe de informação, tudo que Ifá disse, você fala para a pessoa, vamos lá, vamos fazer as suas perguntas. Normalmente a pessoa vira e fala assim, não, já respondeu tudo. Às vezes a pessoa está com a listinha, é até bacana, engraçado no bom sentido, que você vai falando as mensagens que o Ifá está trazendo, você só vê a pessoa ir riscando na listinha dela assim, ó. Aí você acaba de falar, a pessoa fala, não, já respondeu tudo. Mas ficou alguma dúvida? Quer especificar alguma coisa? Não, para mim está ótimo. Então, a gente tem em Ifá a interpretação das caídas. Não é que o búzio fala com a gente, não é que o búzio forma um desenho. Tem gente que pensa assim, forma um desenho na hora que cai os búzios. Não, não forma um desenho. Pode, às vezes, formar um desenho? Pode, mas não é neste desenho a interpretação. Né? A gente vai fazer a leitura
da quantidade de búzios caídos fechados e a quantidade de búzios caídos abertos. Ou seja, búzio aberto e búzio fechado. Fechado. Então, caiu a quantidade de búzios. X búzios fechados e X búzios abertos. Então, você vai ter um número de Odu, né? Que são os 16 Odus. Você vai ter um número de Odu. Em cima daquele Odu, é aquele Odu que está te respondendo aquele questionamento. Então, em cima daquele Odu, ele tem lá a sua interpretação básica também. Só que depende da pergunta, depende do estado de espírito da pessoa, depende de tudo, né? Então, é muito complexo a gente virar e falar assim, é só contar os búzios que a gente sabe a resposta? Não, não é só contar os búzios. Você tem que contar, obviamente, para ter números abertos e números fechados, mas você precisa entender, interpretar o que o Odu está te respondendo. Pai Mike, mas às vezes eu escuto muito falar que quem responde é Exu. Quem responde é Odu, Exu, Ifá, Caboclo, Baiano, Boiadeiro, Preto Velho, Herê e assim por diante. Até mesmo Egum. E Egum, como muitos sabem e outros não, é uma palavra em Yorubá que quer dizer espírito de morto, ou seja, espírito de desencarnado. Pode ser um espírito bom, como pode ser um espírito ruim, né? Pode ser um espírito aí, negativado, um perseguidor, enfim. Então, Egum também responde. Egum também dá a manifestação ali na resposta, se Ifá permitir. Nada acontece se Ifá não permitir. Então, aproveitando o gancho, que a gente começou a falar sobre Odu, o que são os Odus, né? A base de Ifá está nos Odus. Odus são os destinos, são os caminhos, são os 16 destinos, os 16 caminhos, aonde é a base da vida. Então, no culto a Ifá, nós temos 16 Odus. E nós temos ainda o culto a Ipelê Ifá, que Nossa Senhora. São 256, né? Oi? São 256 mudanças, não é? É uma coisa fora do comum, né? Da realidade para quem está falando de 16. Né? 256 é muito mais, né? E ele é jogado com a trança, né? É um jogo diferente, mas assim, também de forma de interpretação, né? Tem que saber interpretar. Então, os Odus, eles trazem para a gente a base de tudo, a base da vida. Então, nós temos os Odus que vão mostrar para a gente, para entender assim um pouquinho de como a coisa funciona, nós temos lá o Odu de Nascimento, chamado como Odubi. O Odu de Nascimento, ele não quer dizer que vai ser o mesmo Odu a vida inteira, né, para aquela encarnação. Às vezes, ele muda justamente no momento do nascimento, como eu costumo brincar. A hora que você bota a cara no mundo, aquele momento é o momento do seu nascimento. Botou a cara no mundo, você já nasceu. Então, muitas vezes mesmo, o Odu ele muda, né? Porque o Odu de nascimento ele já se transforma em Odu de caminhos. E é o Odu de caminhos que vai reger a sua vida inteira e esse Odu não muda. Então, pode ser que ele seja do mesmo Odu de nascimento, ou, como de costume, ele altera. Então, é muito importante a gente saber, quando a gente vai jogar, um dos motivos de ter a data de nascimento é para a gente saber qual foi o Odu que regeu o nascimento da pessoa. E aí, depois, a gente confirma se o Odu se transformou em outro Odu para caminhos ou se manteve o mesmo. Porque ali você já tem 80% do perfil da pessoa. Então, para ter um entendimento mais claro, eu não preciso jogar várias vezes para mim ter uma base completa, vamos dizer, do seu perfil. Nas primeiras jogadas, eu já tenho o seu perfil todo para poder alcançar, em cima daquilo que você precisa, as respostas através das interpretações. Até por isso é importante ter o conhecimento da numerologia africana, né? Para poder justamente identificar cada um desses Odus, né? Identificar qual que é o Odu de amparo, qual que é o Odu de prosperidade. Facilita o processo, né, pai? Um conhecimento vasto, né? A gente não pode ficar preso, que nem tem pessoas que falam assim, como é que eu vou decorar 16 Odus?
com o tanto de informação que tem. Espera aí, se a gente consegue trabalhar com um oráculo baralho cigano de 36 lâminas, se a gente consegue trabalhar com um tarô de 72 lâminas, Sim. tudo, a gente tem que ter o entendimento que tudo vai se encaixando aqui dentro. Tudo vai se encaixando conforme você vai estudando, praticando, conforme você vai passando pelos processos iniciáticos. Porque, gente, se a gente for acreditar que é só a cabeça que funciona, não vai para frente o pensamento. Então, a gente tem todo o amparo espiritual. A gente tem a sustentação na mesa de Ifá e espiritual também. Não só Ifá, Olorum, Orumilá, a força de Bara, o tão famoso Exu do jogo. Quem é o Exu do jogo? Quem é o Exu de Ifá, o Exu dos Búzios? É Bara. É Bará, a força da prosperidade. Então, assim, que é um Odu, né? Um Odu também na força de Obará, que rege a prosperidade, que é o Odu de número 6, dentro da numerologia africana. E uma coisa importante que você falou sobre numerologia, que eu acho válido mencionar também, é que não existe só um tipo de interpretação numerológica. Sim. Né? Ah, numerologia é só a gente pegar os números e tal. Não, a gente tem a numerologia com várias vertentes. A gente tem numerologia para fazer a conjunção. E tudo é a unção, a união. Né? É o aproximar. Porque assim, só o búzio funciona? Se eu quiser colocar aqui, trabalho também com baralho cigano. Posso pôr baralho cigano junto com os búzios? Posso. Não tem problema nenhum. Os oráculos se falam. E ainda assim se diz e afirma que Ifá é o senhor de todos os oráculos. Então, assim, se eu estou com o regente de todos os oráculos na mão, por que é que ele vai entrar em divergência com outro oráculo se eu quiser aproveitar a leitura? Né? Porque eu posso ter diversos oráculos e a gente vai ter a proximidade. Você tem aquela afinidade com algum tipo de oráculo. Não significa que você tem 3, 4 oráculos iniciados, você tem que usar todos. Você vai usar aquele que mais te afiniza para você ter mais facilidade em colocar em prática, em execução e alcançar o benefício do próximo que você procurar. Então, basta eu comprar uma tábua de madeira, né? 20 búzios brancos, tiro as costas deles, compro um búzio africano que é o Oxeturá, coloco umas moedas, uma pedra e posso começar a jogar búzio? Não. Olha, mas não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Pega ela, compra um livro do Pai Nelson e vai achar que já pode sair atendendo, né? Isso, exatamente. Por quê? Não é porque você montou a sua mesa de Ifá, a sua mesa de búzios, que simplesmente você pode começar a jogar. Cadê a iniciação? Cadê a consagração? Cadê a sua unção com os seus cauris? Né? A gente comprar na casa de Umbanda, você compra. Mas o preparo não é só tirar as costas do búzio. Ele passa por toda uma fundamentação para você ter o acesso, para você ser reconhecido por Ifá como um olhador de búzios, né? Olhador de Ifá. Nós somos conhecidos perante Ifá como olhador, o interpretador divinatório, né? Que as pessoas também confundem a arte divinatória com adivinatória. Não são coisas diferentes. Os nomes parecem, ecoam de forma muito parecida, mas divinatório é uma coisa e adivinhatório é outra. Porque não faz sentido você ter um oráculo consagrado para adivinhar as coisas. É verdade. É com a sua intuição ali e bora lá. Agora, é um oráculo divinatório. Todo oráculo é divinatório. Então, existe toda a sustentação que você tem que ter, a fundamentação do Exu do jogo. Bara tem que ser fundamentado e assentado, porque é ele que vai dar sustentação à mesa. Porque do mesmo jeito que a gente tem problema com o oráculo de cartas, em entrar na energia da pessoa e pegar a energia da pessoa, é a mesma coisa. É um oráculo. Sim, verdade. Os fundamentos básicos não mudam. É a mesma Até por... Com certeza, até porque, pai, nós estamos falando de um oráculo que é bem completo
e ele trabalha com a restituição de axé. Então, você dentro de um jogo, você vai precisar muitas vezes fazer um trabalho, fazer algo, né, para reequilibrar essa pessoa. Então, se E você está ali trabalhando sem sustentação, a chance de você levar na cabeça é gigantesca. porque você vai estar mexendo efetivamente com a energia das pessoas. Não só na questão de jogar, mas na questão também de você precisar realizar um trabalho, seja um bate-folha, seja tirar um ebó, seja fazer um agrado, uma oferenda, um axé, seja para orixá, para exu, para um guia. Você está mexendo com energia. Se a pessoa está com envolvimento de feitiço e o Ifá está te mostrando como quebrar aquele feitiço, como é que você vai mexer com a energia dos outros sem ter base, sem ter fundamento, sem ter assentamento, sem saber o que você está fazendo? Por isso que eu sempre brinco com a questão dos recadinhos no poste, né? Ah, a gente faz e desfaz. E tá. Eu não desacredito, porque eu não conheço quem está ali colocando sua propaganda. Mas assim, qual o resguardo que você tem para poder executar esses tipos de trabalho? Então, assim, o primeiro de tudo é que é uma coisa muito séria. Ifá, culto a Ifá é sério, é sagrado, não é uma coisa de brincadeira, vamos ali jogar umas conchinhas para dar. Não, do mesmo jeito que você corre o risco de ter uma influência negativa, espíritos negativos se apossarem daquela energia que está sem fundamento, está sem ser sido fundamentada, e você ter respostas, mas respostas de espíritos que não vão estar convalescendo ali com a realidade, com o sagrado, com a espiritualidade do bem, vamos dizer assim. Então a gente tem que ter muito cuidado. E outra coisa que assim tem que ter muito cuidado, não só com o oráculo de Ifá, mas com qualquer oráculo, o momento do desespero. Por que eu falo do momento do desespero? Normalmente as pessoas procuram um oráculo, um auxílio de um oráculo, quando está em um momento de desespero, né? Seja amoroso, seja sentimental, profissional, familiar, ou seja, quando o calo aperta, né? A gente costuma dizer quando o calo aperta, a pessoa procura. Então a pessoa tem que ter muito discernimento no que está ouvindo, né? Para não sair fazendo as coisas de qualquer jeito, sem entender, que é aquilo que o pai sempre fala no terreiro. Não é porque eu estou mandando você acender uma vela azul que você vai questionar. Questionar por quê e para quê não é desrespeito, é conhecimento, é entendimento. E como eu sempre falo, a Umbanda, qual eu escolhi trilhar quando eu abri a casa, é passar o conhecimento, passar o conhecimento que um dia lá atrás eu tive muita dificuldade porque eu não tive essa oportunidade. Então, conhecer aquilo que você está fazendo. Banho, para que o banho? Ah, vamos fazer um bate-folha? O que é um bate-folha? Né? A pessoa já liga o nome à execução. Bater folhas. Tá, mas qual o fundamento? Para que bate folhas? Qual tipo de folha? Para que serve cada folha? Ah, tem que tirar um ebó. Outra coisa que as pessoas sempre se prendem também, quando fala numa mesa de Ifá, numa mesa de búzios, ah, tem que tirar ebó. Já pensa no corte, já pensa no sacrifício de animal, já pensa na utilização do egé, o sangue vermelho. Não, não é só isso que move o axé, né? Nós temos os fundamentos diversos dentro daquilo que é necessário ser feito, daquilo que é necessário ser praticado naquele momento da sua vida. E não simplesmente, tem gente que fala, eu não jogo búzio não, porque senão vai falar que eu tenho que matar uns frangos. Por quê? Se tem que matar um frango, por quê? Primeiro que o termo correto dentro do sagrado não é matar um frango. É verdade. E sim a gente ofertar, né? Oferendar, entregar aquela vida para que seja feito algum trabalho dentro de um fundamento. Então, é uma troca de energia, é uma troca de axé. Então, a gente tem que ter essa interpretação muito afinco para não se perder quando está sentado na frente de um interpretador de oráculo, seja ele qual for, no momento do desespero. Porque senão eu vou falar para você que 2 mais 2 é 5 e você vai acreditar.
É Não é verdade. porque eu tô falando que você vai falar, não, meu pai Mike tá falando que 2 mais 2 é 5, então é 5. Não, tá errado. Você tá vendo que a conversa tá distorcendo, você tem que levantar a mão e falar, opa, peraí, 2 mais 2 é 4. Você está errado. E aí você começa a perceber qual é o intuito daquela situação que está acontecendo na sua presença, vamos dizer assim. Inclusive, eu estava conversando com amigos hoje e acho que entra muito, porque a questão de certo e errado, ela está em qualquer local, né, pai? Então, mesmo na frente de um oraculista, de um terapeuta, de qualquer área, se você sente que algo está errado, que a pessoa não está procedendo da melhor forma, você vai ter bons profissionais em qualquer área, né? Sim, sim. E vai muito da questão da afinidade também. Então, por exemplo, nós viemos de uma tradição que nós não fazemos corte. Existem tradições que fazem, que têm seu fundamento e nós respeitamos dessa forma, né? Que também, né? Cada um dentro do seu cada um. Mas o que a gente tem que pensar é que tem gente que faz por sacanagem. Se você que está assistindo, seja que está com oraculista, terapeuta, seja o que for, e está desconfiado, não vai esperar, né, eclodir aí um João de Deus aí da vida para ver que tem alguma coisa errada, né, pai? Exatamente. É por isso que eu falo, você tem que ter muito cuidado, né? Aonde você vai, com quem você está lidando e de que forma que a coisa está procedendo. O que você mencionou sobre o sacrifício, né? Esse é o termo correto, não é matar, e sim o sacrifício pelo axé. É aquilo que eu falei no começo da live. A pessoa que não tem conhecimento nenhum, ela não tem direito de julgar. Eu conheci, Sim, eu conheci a parte do sacrifício, o período que eu passei pelo culto de nação. Então, assim, o pra quê do sacrifício? Porque tem gente que pensa que o sacrifício é só passar a faca no pescoço da galinha, pôr ela dentro do alguidar inteira e pôr numa encruzilhada. E isso não é nação, isso não é culto, isso não é axé. Não é assim que funciona. Então, a pessoa ela tem que ter esse entendimento que para que serve, né? Para que utiliza-se o sangue, o egé, o sangue vermelho? De que forma que ele é utilizado? Qual o axé que ele tem? Que força que ele move? Assim como a água, assim como a vela, assim como os outros sangues, né? O sangue branco, o sangue vermelho, o sangue verde, o sangue preto. Ah, nossa, qual que é o sangue verde? Seio de ervas. Qual que é o sangue branco? A saliva. Saliva é um sangue branco. E tudo isso a gente aprende ao longo da caminhada e começa a abrir a cabeça de que o sangue, o corte, o sacrifício, isso é errado. Eu sempre falo assim, se você procurar um culto de nação para fazer uma iniciação, você tem que ter ciência que o preceito exige o corte. Eu conheço o fundamento, sei como é utilizado e respeito. Eu concordasse, se eu aceitasse, eu teria trazido para a minha vida. Eu teria me iniciado no culto de nação. Mas assim, eu posso não concordar, mas eu respeito e aceito. É o culto dos meus irmãos. Assim como as pessoas têm que respeitar o culto da forma que a gente pratica, né? verdade. Antigamente falava-se que Umbanda não tinha fundamento. Ah, Umbanda não tem fundamento. E a Umbanda que fala que tem fundamento pegou do candomblé. Sim, teve muitas umbandas que fez isso e deixaram de ser umbanda para se tornar mista. Um bandolé, um bandomblé, que também é uma vertente religiosa e tem gente que recrimina. Misturou, não pode. Ué, por que não? Por que uma não pode ser a miscigenação da outra? Se Né? der resultado, né, pai? Se fizer o trabalho certo, por que não? Exatamente, que é aquilo que a gente falou no comecinho. Não importa qual caminho, importa se esse caminho vai te levar até o Pai, vai te levar até a força da criação. Então, é muito importante colocar que a força de Ifá, ela entra na vida das pessoas nos momentos certos e exatos. Se alguém tem medo, se alguém tem dúvida, se alguém tem receio, mas tem vontade de conhecer, de jogar, né? Tentar e jogar o Ifá, jogar os búzios, vai conhecer. Mas assim, procure pessoas de boa índole,
procure locais bons, onde você possa Referências. ter a confiança, a liberdade, né? E não simplesmente, achei esse daqui, eu vou lá. E sempre com muito cuidado em filtrar aquilo que está ouvindo para não entrar numa dança necessária. Né, com certeza. Bem, eu posso falar do Pai Mike, até por ser meu sacerdote, mas não só por isso, mas por já ter tirado com ele algumas vezes e sempre muito assertivo. É inclusive a minha referência em oráculos, e não estou puxando o saco porque o senhor é meu pai de santo, mas é porque é real, deu certo. Vai Então ganhar muito. todo mundo que quiser, né, eu super recomendo o Pai Mike, não é à toa que eu convidei para essa live, porque para mim é uma referência. É uma pessoa de uma índole incrível, extremamente honesta, não é à toa que, né, cuida da minha coroa. Né, senão, se eu não confiasse tanto, não deixaria. E aí eu vou pedir para você falar dos seus contatos, para as pessoas te procurarem para jogar, quiser falar um pouquinho da casa também. É que nós estamos parados agora por causa da pandemia, mas se Deus quiser, logo estaremos e todos estão convidados para conhecer a nossa casa. Felizmente e infelizmente, né, a gente está passando por esse momento aí da pandemia, onde a casa, o Templo de Umbanda Pai Xangô e Cacique Águia Branca, está fechada, sim, né? Eu tenho recebido muitas mensagens perguntando quando é que o terreiro volta, quando é que os trabalhos voltam, de assistentes, né? Tá fazendo muito falta, eu estou precisando, e a gente tenta ajudar da forma que consegue, porque toda semana eu estou lá na casa para cuidar das firmezas, dos assentamentos, né? Porque a gente tem que manter aquilo que nos mantém. Não é porque as portas materiais estão fechadas que o trabalho espiritual parou e acabou, né? Então a gente procura ajudar sempre que vai para a Casa Santa, ajudar com firmezas, com os trabalhos que a gente pode estar fazendo ali de teatro, até que a gente tenha aí uma liberdade, né, de reabrir as portas. Né? Até peço para as pessoas terem um pouquinho mais de paciência, porque assim, a gente entende a necessidade de cada um, a necessidade das pessoas, em estar precisando de ajuda. Imagina, todos os terrenos fechados. É uma loucura. Só que assim, nós também somos seres humanos, também estamos suscetíveis a contrair o vírus, a ter complicações, e assim, nós temos também médiums com idade de risco, médiums que têm problemas de saúde, que entram dentro do grupo de risco. Então, assim, eu não posso simplesmente, eu preciso praticar a caridade. Tá, mas eu preciso estar vivo para praticar a caridade. Eu preciso estar lá fisicamente para praticar a caridade. Então, vamos ter um pouquinho mais de paciência, não entrar em desespero, pelo contrário, rezar, orar, pedir naquilo que você acredita, na fé que você professa, para que a gente tenha logo a vacina, que é o que vai deixar a gente mais tranquilo, na verdade, é a vacina. A hora que chegar, a gente vai estar mais tranquilo. Não, mas colocando um pouquinho da nossa casa, os nossos trabalhos são às sextas-feiras, às 20 horas. A casa está localizada na Zona Leste, uma travessa da Avenida Sapopemba, altura do número 7404, ponto de referência Caixa Econômica, na Sapopemba. O nosso endereço é Rua Padre Atílio Garré, número 15. Então, entrando na rua, vindo pela Sapopemba, o terreiro está na calçada do lado esquerdo. Tem uma placa com o nome da casa, com o logo. Temos o Facebook da casa, temos o Instagram da casa. Se inscrevam lá no Facebook, no Instagram. Temos um canal também no YouTube, onde a gente Eu ia começou falar a disso. bacana agora, com gravação e divulgação de pontos cantados, né? A gente está divulgando um pouquinho, compartilhe axé, como eu venho colocando a hashtag nos vídeos, para a gente levar um pouquinho desse axé, porque o ponto cantado é uma oração, é uma reza, né? Então, para a gente levar um pouquinho desse axé que nós conseguimos transmitir através dos vídeos. Futuramente a gente vai estar pensando em fazer lives também, com os pontos, com os toques, né? Então, curta o nosso canal lá também no YouTube, se inscreva no canal, curta e compartilhe nossos vídeos, acione o sininho para ter as notificações e podem deixar lá os seus comentários,
também, né? Alguma preferência de algum ponto para a gente poder tá cantando lá, para poder levar esse axé, louvando a Deus através dos divinos orixás, tá? Caso alguém tenha interesse em estar buscando o jogo de búzios ou até mesmo o baralho cigano, eu vou deixar o número do meu WhatsApp, que é o 011 99477 9153, tá? Esse é o meu número de telefone, meu número de WhatsApp, aonde eu faço aí os atendimentos para a gente estar fazendo agendamento de consulta, tá? E aí quem tiver procura, a gente pode bater um papo sim, um atendimento presencial ou atendimento virtual, tá? Se for presencial, é lá na nossa Casa Santa, nesse endereço que eu acabei de passar. E assim, vamos ter fé, né? Não podemos deixar a nossa fé ser abalada, que é a estrutura da nossa caminhada é a nossa fé, de que tudo vai estabilizar o mais breve possível. E tudo passa, né? Com certeza, pai. Pandemias piores. Peste negra foi uma das piores que teve. Durou aí 2 anos e passou. Ai, pai, mas vai durar 2 anos? Não sei. Não sei quanto tempo vai. Vai durar quanto tempo? Deus está assim e tem que durar, né? Porque a gente tem que aprender alguma coisa com tudo isso. A gente tem que ter uma reforma íntima para poder ter uma forma diferente. Então, nossa casa é aberta ao público. Os nossos trabalhos não são cobrados, não realizamos nenhum tipo de trabalho negativo para si próprio, para o seu próximo, para o seu inimigo. Pelo contrário, a gente trabalha para o sentimento que você tem de inimigo se tornar amigo, se tornar paz, se tornar amor. Então, a Casa do Pai Águia Branca é uma casa fundamentada para a prática da caridade e a busca e a reforma do amor, do equilíbrio emocional, para que a gente possa ter razão nas nossas ações. Então, antes de jogar a pedra, vamos tentar segurar essa pedra para ela não ser um artifício de machucar o meu próximo, porque tudo que vai, volta. Volta. Eu só para deixar claro para as pessoas, quando eu postar esse vídeo, vou colocar as informações do pai, para quem quiser entrar em contato, lá na descrição do vídeo. Quem quiser entrar em contato também pelo direct do Instagram, cacique_águia_branca, tá? Entre em contato lá, tem os vídeos que o pai falou do projeto que nós estamos com a Curimba, super bacana. Eu já vou deixar, nós estamos encerrando já, porque tem 2, 3 minutos para acabar. Agradecendo a todos que assistiram, que estiveram presentes, aqueles que vão assistir depois, avisando que as nossas lives continuam na semana que vem, às 18 horas, com a Cacau Rocha, falando sobre doenças ancestrais, né? Ela que é terapeuta ancestral, eu sou constelador, nós vamos bater um papo sobre isso. Pai, faça seus agradecimentos, uma oração para nós, para que todos recebamos esse axé. Eu agradeço de coração a todos que estão nos assistindo e aqueles que vão assistir, né? Porque o intuito é propagar esse axé. Então, peço ao meu Pai Xangô que abençoe a todos de forma generalizada, trazendo muito equilíbrio, trazendo muita razão, trazendo sustentação para esse momento, para que a nossa fé seja estruturada e possamos alcançar as graças promovidas em nossas vidas, que às vezes deixamos passar pelos momentos que estamos vivendo, de turbulência, e acabamos não prestando atenção nas flores que nascem ao longo do nosso caminho. Então, que nosso divino Pai Olorum, que a força de Orumilá, que a força de Bara, que a força e a bênção de Ifá recaia sobre todos nós, cobrindo-nos com o manto sagrado do nosso divino Pai Alá e aquecendo os nossos corações com a força do nosso Pai Olorum, para que nós possamos ser agraciados hoje sempre, com muito amor, com muito axé e muito carinho. Pai Mike, eu agradeço a todos, meu muito obrigado e gratidão. Axé, Pai, gratidão, sua bênção sempre. Obrigado e em breve nos vemos. Obrigado de verdade, Pai. Um beijo para todos. Beijo. Até. Tchau, tchau.